Blug é um assassino feio, mas incrivelmente habilidoso. Com um nariz tão afiado, ele provavelmente conseguiria sentir o cheiro da reviravolta na trama antes mesmo que ela acontecesse. Ele reencarna após ser traído pela mesma organização que o criou para ser um matador. Ele se encontra em um novo mundo com magia super poderosa, habilidades que sobem de nível, e uma missão para realizar um último assassinato acompanhado de suas novas e belas esposas. Antes disso, Lug recebe a tarefa de eliminar os principais membros da máfia. Ele mira com seu maior rifle de precisão e começa a atirar neles, um após o outro, sem qualquer piedade. Ele faz isso ao lado de sua parceira e ajudante recém-designada, uma jovem garota que atua como observadora. Ele informa a localização dos membros rapidamente. Ele continua atirando neles, um por um, e se certifica de não errar nenhum disparo. Isso deixa a máfia em pânico, enquanto os que restaram vivos se escondem atrás de seus carros para se salvarem das balas. Isso, no entanto, não detém Lug, pois sua ajudante o informa sobre as posições dos outros membros-chave que estão escondidos atrás de seus veículos. Ele prossegue atirando neles através dos carros. Depois disso, ele se levanta e a informa de que a missão está agora concluída, já que eles derrubaram as figuras-chave que foram ordenados a Izakai. Ao ouvir isso, ela fica confusa. Isso acontece porque ela esperava que eles eliminassem todos os membros da máfia que encontrassem. Em resposta, Lug a faz saber que eles apenas fazem o que lhes é ordenado e que não são heróis. Além disso, ele revela que eles só podem tirar a vida das pessoas que foram instruídos a fazê-lo e devem partir imediatamente. Curiosamente, ela lhe pergunta se ele consegue pensar em uma razão pela qual a organização pediria para matarem apenas o líder. E ele responde que, como a organização é ultra secreta, o objetivo deles é controlar o país inteiro. Isso, ele afirma, poderia lhes dar alguma forma de conexão com a máfia, o que os faria querer que os líderes, e não a máfia em si, fossem completamente alterados a seu favor. Isso foi um choque para sua ajudante, que havia se inscrito para isso porque pensava que faria um impacto positivo no mundo. Assim que estão prestes a partir, ele nota um drone os rastreando e imediatamente a ordena a Tota entrar no carro. Naquele momento, ele estabelece como sua nova missão fugir do drone em segurança, percebendo que o drone havia sido enviado para persegui-los. Enquanto eles se afastam, o drone continua a segui-los. Isso faz Lug perceber que, se permanecerem no carro, serão enviados para encontrar seu criador. Enquanto a garota não tem ideia do que está acontecendo, Lug compreende perfeitamente, pois seria difícil para eles escaparem de seus perseguidores. Ele a instrui a preparar uma arma e prender um fio ao gatilho. Em seguida, ele prepara o carro para continuar em movimento enquanto eles saltam. Ao saltarem, o carro continua a ser perseguido por veículos militares, e a arma com fio de antes começa a atirar nos militares. Isso força uma retaliação deles, levando-os a explodir o veículo sem ter ideia de que Lug e sua ajudante não estão dentro. Na realidade, os dois se escondem atrás de uma rocha, e quando a barra está limpa, a garota sugere que eles retornem à base. No entanto, Lug a informa de que eles não podem fazer isso agora, já que o drone ainda está no céu e pode detectar suas assinaturas de calor à noite. Portanto, ele afirma que eles teriam que esperar ali até o dia seguinte, quando o sol estivesse alto, o que dificultaria para as câmeras infravermelhas do drone diferenciar suas temperaturas corporais. Pouco depois ele percebe que ela está ferida e a ajuda a fazer um curativo. Então, os dois decidem descansar um pouco, já que teriam que partir bem cedo pela manhã. Eles se deitam no chão e, de repente, a garota começa a fazer perguntas como uma repórter irritante. Ele freia a curiosidade dela, revelando que este será seu último trabalho, já que ele planeja se aposentar depois disso. Ele afirma que pretende iniciar uma nova carreira como instrutor para assassinos novatos, assim como ela. Ao ouvir isso, ela afirma que não é uma novata e que foi a melhor aluna de sua turma. Em resposta, ele declara que seus colegas de classe eram provavelmente lixo, já que ele a considera uma assassina profissional do lixo. Ele a provoca ainda mais com o fato de que ele era um assassino melhor do que ela quando era virgem. Em um breve momento, Lug saca a arma dela e a aponta para sua cabeça estúpida. Então, ele a provoca por ser uma assassina terrível por deixá-lo pegar sua arma tão facilmente. Além disso, ele a repreende por confiar nele, já que ele poderia facilmente puxar o gatilho para acabar com sua vida miserável. Sendo uma fraca patética, ela permanece imóvel, incapaz de fazer qualquer movimento. Depois de um tempo, Lug percebe que ela tem muito a aprender e abaixa a arma. Ele devolve a arma a ela e opta por dormir. Neste momento, ela decide retribuir o favor e aponta a arma para ele. Quando ela faz isso, ele está tão confiante de que ela não conseguirá levar isso adiante. Enquanto ela tenta descobrir por que ele pensa assim, ele revela que havia devolvido a arma a ela sem nenhuma bala. Ele afirma que não é tão burro quanto ela, e tira as balas, deixando-as cair no chão como o QI dela. Isso a deixa extremamente desapontada consigo mesma. No dia seguinte, os dois retornam à sua base e conseguem contatar sua organização. Eles são parabenizados por completar a missão e perguntam a Lug se sua ajudante ainda está viva.
Quando ele afirma que sim, eles o informam sobre uma gaveta abaixo onde ele encontraria tudo o que precisa para deixar aquele país. Verificando, ele vê 2 passaportes falsos e 2 passagens de volta para o Japão. Mais tarde, os dois chegam ao aeroporto e embarcam no avião, justamente quando Luke relaxa e pensa em seu futuro planejado como instrutor. Sem motivo para se preocupar em ser um assassino, há uma turbulência massiva que deixa todos no avião em pânico. Um dos passageiros verifica seu telefone para descobrir que o avião deles foi sequestrado. Imediatamente, as garotas perguntam a Lag o que está acontecendo, já que não há sequestradores à vista. Percebendo o que está ocorrendo, ele lhe diz que este não é um caso de sequestro, mas sim uma tentativa de assassinato por sua organização. Eles aparentemente querem eliminá-lo, pois essa é a única maneira de ativar seu plano de aposentadoria. Ao ouvir isso, a garota fica completamente angustiada e se prepara para fazer suas últimas orações. Enquanto isso, Luke avança em direção à cabine e uma aeromoça estúpida tenta impedi-lo de entrar, mas ele a afasta com um tapa em sua bunda. Ao entrar na cabine, ele descobre que os pilotos já foram encontrar seu criador. Imediatamente, ele assume o papel de piloto e tenta salvar o que resta do avião. Naquele momento, ele nota um jato de combate ao lado do avião e está prestes a derrubá-lo. Naquele instante, Luke percebe que sua vida chegou a um beco sem saída. Ele está frustrado com a traição que a organização acabou de lhe infligir. Quando ele abre os olhos, ele se encontra em um estranho reino espiritual, onde uma deusa está diante dele. Ela o zomba a princípio por ser o melhor assassino da Terra, e ainda assim ser traído por sua própria organização. Nesse instante, ele lhe pergunta onde está e por que está ali. Em resposta, ela lhe diz que vai lhe dar 2 opções. A primeira é que ele renascerá na Terra como um bebê, sem memória de quem ele era antes, ou ele poderia ser reencarnado em um mundo alternativo de magia e feitiçaria, onde reteria todas as suas memórias e experiências em uma busca para usar sua habilidade para assassinar alguém. Ao ouvir isso, ele se lembra de que, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Isso o leva a perguntar a ela quem ela quer que ele assassine. Ela lhe diz que apenas quer que ele Isekai o herói que nasceu neste mundo. Enquanto ele tem a chance de ponderar sobre isso, ela lhe oferece um chá, como uma Barbie em uma casinha de bonecas. Neste momento, Luke tem dificuldade em entender ou acreditar no conceito de reencarnação. No entanto, ela revela que é mais comum do que alguns poderiam supor, e quase todas as almas importantes recebem a opção de reencarnar. Ainda assim, elas acabam não se lembrando de nada de suas vidas anteriores. Neste ponto, ele conclui que já teve o suficiente da Terra e preferiria começar uma nova vida neste novo mundo, desde que possa preservar suas memórias e habilidades. Aparentemente, ele sempre se considerou uma ferramenta sem emoções da organização. Mas quando estava prestes a morrer, ele se sentiu miserável e frustrado. Além disso, sentiu-se usado e traído, e nunca realmente teve uma vida própria. No entanto, ela o informa de que não se importa com o que ele faz com sua nova vida, desde que ele mate o herói assim que ele completar 18 anos. Nesse instante, ela toca sua cabeça estúpida e transfere todas as informações sobre o novo mundo para ela, desde a língua até a cultura, para que ele possa se mover por este mundo sem quaisquer problemas. Depois de compreender os costumes deste mundo, ele tenta entender os costumes das mulheres. Ele pergunta à deusa por que ela quer assassinar tal herói, e ela responde que o herói derrotará o demônio, após o que ele mudará, pois o poder lhe subirá à cabeça, fazendo-o dominar o mundo e destruí-lo. Ao ouvir isso, Luke considera esta uma história de fundo digna. Ele pergunta à deusa se pode matar o herói quando quiser, mas ela recusa. Ela o informa de que o herói é a única pessoa que pode derrotar o Lorde Demônio e o exorta a não matar o herói até que ele tenha feito isso com sucesso. Imediatamente, ele compreende sua tarefa e concorda com ela. Isso leva a deusa a lhe mostrar um monte de cartas com diferentes habilidades. Observando-as, Luke escolhe várias delas de diferentes categorias, e recebe o bônus especial que o permite usar todos os 4 atributos de magia à vontade. Quando ele termina sua seleção, a deusa lhe deseja sorte e o envia para este novo mundo, onde ele nasce como um bebê de um homem nobre. A família, por acaso, é uma longa linhagem de cirurgiões. Mas nas sombras, eles são uma guilda de assassinos altamente bem treinados. Este parecia ser o ambiente perfeito para Luke se treinar para ser um assassino sem precisar esconder isso. Sabendo disso, ele fica extremamente satisfeito. Muitos anos se passaram, e Luke é agora um jovem garoto que se dedicou intensamente ao seu treinamento desde que conseguiu andar. Ele entra em uma floresta para testar suas habilidades caçando um coelho a céu aberto. Chegando lá, ele encontra os rastros e corre pela árvore com velocidade antes de se pendurar em um galho e atirar no coelho direto no olho, para abatê-lo com um único tiro. Ele traz o coelho de volta para sua casa, onde sua mãe o recebe como um garotinho e se oferece para prepará-lo.
No entanto, como ela por pouco escapou de um F na culinária, ele insiste em preparar o coelho ele mesmo. Em sua busca para ficar mais forte, ele acredita que precisa de nutrição perfeita. E como não há proteínas em pó neste mundo, ele precisa se virar com o que tem. Ele usa um monte de especiarias e ervas junto com a carne para criar uma dieta quase perfeitamente equilibrada, que ele desfrutou com sua família depois. Logo após comer, seu pai, frio como uma pedra, se levanta e o instrui a encontrá-lo no porão, onde eles geralmente realizam seus treinamentos. Pouco depois, Lug vai ao porão, onde encontra seu pai, que lhe diz para tirar todas as suas roupas. Lug se despe rapidamente e seu pai começa a dizer-lhe para fazer algumas poses estranhas de Jackie Chan, enquanto ele vai verificar seu corpo para ver se seu crescimento está bom. Além disso, ele verifica se Lug está perfeitamente saudável e mais desenvolvido do que os garotos de sua idade. Após uma observação atenta, seu pai lhe diz que acredita que ele está pronto para a cirurgia ocular. Este é um segredo que ninguém fora de sua família conhece. Eles possuem uma técnica cirúrgica única que usam para tornar seus olhos especiais, e ela só pode ser realizada pelo pai no filho. Geralmente, a cirurgia é feita quando o filho tem uma idade mais avançada. No entanto, considerando o quão forte Lug já é, seu pai decide que é hora de fazê-la. No dia seguinte, após a cirurgia, Lug recebe alguns cuidados de bebê de sua mãe, já que ele não consegue ver depois de ter os olhos enfaixados da cirurgia. Cirurgia. Ela o alimenta e quando parece que as coisas estão saindo do controle, ele corre para seu pai, que finalmente tira a venda. E quando ele abre os olhos, ele vê a bela paisagem de toda a propriedade que seu pai possui. Ele tenta focar seus olhos e, surpreendentemente, ele consegue ver coisas que estão muito distantes com muita clareza. Além disso, ele adquire a capacidade de ver no escuro, o que será crucial para ele como assassino. Virando-se para agradecer ao pai, ele percebe que agora pode ver a quantidade de mana que seu pai possui. Nesse instante, seu pai o informa de que providenciou um tutor pessoal que lhe ensinará magia a partir de amanhã. Isso deixa Lug incrivelmente feliz, pois ele está morrendo de vontade de aprender magia neste mundo. No dia seguinte, sua mãe lhe faz um vestido de princesa e o força a usá-lo enquanto recebe sua nova tutora. Mais tarde, a tutora chega em uma carruagem e acaba sendo uma jovem garota de cabelos prateados. Ela se apresenta como Dia. Depois disso, ela se aproxima de seu novo aluno, Lug, que parece a pessoa mais estúpida do mundo naquele momento. Olhando para ele, ela diz que ele pode ser muito jovem para aprender magia. Em resposta, Lug lhe diz que ela é apenas um pouco mais velha que ele, o que a irrita. Para mostrar a ele o quão forte ela é, ela demonstra uma magia de explosão, o que o deixa emocionado. Então ela lhe diz que, embora pareça jovem, ela é uma das 4 magas mais fortes de todo o reino, e ela o treinará dia e noite para torná-lo pelo menos o 5º mago mais forte. No dia seguinte, o treinamento de Lug começa, e os dois se apresentam formalmente no jardim. Lá, Dia diz a Lug para não ser tão formal, já que ela é apenas 3 anos mais velha que ele, mas ele insiste que ela ainda é sua professora e merece todo o respeito. Em resposta, Dia lhe entrega uma linda bola de cristal que ele chama de Pedra Distante. Ela revela que a pedra é usada para medir a quantidade de mana que uma pessoa possui naturalmente. Quanto mais mana você tem, mais magia complexa e destrutiva você pode realizar. Nesse instante, ela lhe diz para despejar toda a sua mana na pedra. Acontece que Lug tem bolas enormes e cheias, enquanto continua a despejar na pedra, deixando Dia presa e implorando por mais. Enquanto ele continua a despejar mais de sua mana nela, as pedras ficam instáveis, pois não conseguem conter tanta mana. Neste ponto, Dia fica horrorizada e grita para ele jogar a pedra o mais longe possível. Então Lug imediatamente aumenta sua força e joga a pedra no ar, fazendo-a explodir com um estrondo alto. Ao ouvir isso, os pais de Lug correm para fora e perguntam se eles estão bem. Dia está completamente abalada pelo que acabou de ver. Ela pensa que os pais devem estar zangados por causa disso, e não perde tempo em lhes dizer que foi culpa dela por não saber quanta mana Lug possuía. Seus pais, no entanto, não estão nem um pouco zangados e, em vez disso, se alegram com a capacidade de seu filho. Eles agradecem a Dia por fazê-los perceber o quão poderoso seu filho é e os deixam para continuar seu treinamento. Por outro lado, Lug está obcecado com essas pedras distantes. Ele pensa que elas podem ser uma arma importante contra o herói, graças às suas propriedades explosivas. Isso o leva a perguntar a Dia sobre as pedras e onde ele pode adquirir algumas. Dia, no entanto, lhe diz que essas pedras não são algo que você pode simplesmente comprar em uma loja e elas são as joias mais valiosas de seu reino, o que torna seu comércio altamente controlado. Naquela noite, Dia acaba se esgueirando para o quarto de Lug e dorme com ele, alegando que ele é seu irmãozinho agora.
Esperançosamente, ela não fica presa debaixo da cama. No dia seguinte, eles vão para a beira de um rio e ela lhe entrega outra pedra distante. Desta vez, ela lhe diz para despejar apenas um pouco de mana, pois ela quer verificar os atributos que ele possui. A princípio, ela verifica o atributo de fogo e fica feliz em ver que ele o possui. Apenas para ter certeza, ela também acaba verificando os atributos de água, alegando que é muito raro alguém ter 2 atributos e que ela é uma das pouquíssimas pessoas que os possuem. Para sua maior surpresa, ele possui os 2 atributos, e isso a deixa muito feliz, pois agora ela pode ensiná-lo todos os feitiços que conhece. Apenas por curiosidade, Lug pede a ela para verificar se ele tem mais algum atributo, mas ela sorri e lhe diz que é impossível alguém ter 3 atributos, já que ninguém na história jamais teve isso. Chocantemente, isso cala sua boca tagarela ao perceber que ele tem até o atributo de vento. Por curiosidade, ela verifica mais uma vez e percebe que este bastardo poderoso possui todos os 4 atributos, o que é totalmente inédito. Ela se recompõe mais uma vez e contempla o fato de que este não é um cara para se meter. Depois disso, ela se senta ao lado dele e tenta tirar sua virgindade mágica, despertando sua magia inata. De repente, Luke pode usar feitiços mágicos agora para fazer uma ampla variedade de coisas. Dia o informa de que quanto mais feitiços ele usar, mais feitiços ele será capaz de aprender. Ele, no entanto, acha difícil pensar nesses feitiços. Então Dia toma a iniciativa e lhe mostra como dizer um dos feitiços mais básicos da Terra, que envolve a criação de cobre. Ela faz isso sem esforço, e Luke tenta replicá-lo dizendo o que ela disse. Sendo um corpo estrangeiro neste mundo, sua pronúncia está errada, então ele acaba criando um bloco de cobre com sérios problemas de saúde. Mais tarde naquela noite, ele anota tudo o que aprendeu e Dia entra em seu quarto mais uma vez para dormir ao lado dele. No dia seguinte, depois de praticar várias vezes, ele finalmente consegue produzir um pedaço de cobre que está livre de defeitos. Vendo isso, Dia fica emocionada por ele estar progredindo muito rapidamente. Ele pergunta a ela se ela poderia escrever alguns feitiços que ela aprendeu para ele, pois ele quer experimentá-los imediatamente. Ela escreve um feitiço para ele, e ele o recita. Para sua surpresa, ele consegue produzir um bloco de ferro imediatamente. Neste momento, Luke percebe que os feitiços são apenas ligeiramente diferentes uns dos outros, já que o feitiço que ele usou para criar cobre é exatamente similar ao que ele usou para fazer ferro. Sabendo disso, ele fica animado e pede a Dia para escrever os feitiços que ela conhece em um pedaço de papel. Ela parece relutante no início, pois levará muito tempo, mas decide ceder e começa a escrever os feitiços. Depois de ler os feitiços, ele percebe que o que está mudando para cada metal é basicamente seu peso atômico. Ele tenta explicar isso a Dia, mas sua cabeça burra dificulta sua compreensão. Então ele segue em frente e lhe diz para escrever um feitiço para ele. Embora ela escreva o mesmo feitiço para ferro, ele muda o peso atômico para o do ouro, em vez disso. Então se ele diz a Dia para recitá-lo. Ela tenta fazê-lo, mas de repente cai no chão com uma forte dor de cabeça. Ele percebe que nem todos podem fazer este feitiço, então ele pega o papel e o escreve ele mesmo antes de recitá-lo. Isso produz uma barra de ouro brilhante, surpreendendo Dia completamente. Ele faz algumas mudanças no feitiço usando uma de suas habilidades, e de repente até Dia consegue produzir ouro. Os 2 aspirantes a Elon Musk ficam extremamente felizes. Vários dias depois disso, Lug é capaz de produzir materiais complexos a partir desses metais. Eles vão para a beira do rio, e ele produz um rifle através de sua magia, e usa um feitiço para disparar balas mágicas dele. Dia também é capaz de replicá-lo, o que o deixa feliz, pois agora ele pode usar este rifle contra o herói. No entanto, ele não tem poder de fogo suficiente para alguém tão forte, então ele cria um canhão gigante. Não o tipo que conhecemos, mas um canhão gigante de verdade. Então ele diz a Dia para tapar os ouvidos antes de atirar na ilha à frente deles, destruindo-a completamente. Satisfeito com o poder de fogo deste canhão, Luke se vira para ele para ver que o eixo do canhão explodiu, o que o faz decidir encontrar um metal mais poderoso para isso. Ele pergunta a Dia se ela quer experimentar, mas ela recusa, dizendo que está perfeitamente bem usando apenas seu rifle por enquanto. Naquela noite, enquanto estão deitados lado a lado, Dia parece muito emocionada, pois este é seu último dia como sua tutora de magia. Ela precisa partir para retornar ao seu reino no dia seguinte. Sendo um sujeito durão, Lug se recusa a demonstrar suas emoções. Em vez disso, ele usa sua habilidade mágica para criar uma adaga de um metal muito poderoso. Provavelmente o Vibranium de Wakanda, algo nunca antes visto neste mundo. Ele demonstra o quão afiada ela é e diz a ela que este é seu presente de despedida. Dia fica muito satisfeita com isso. E em troca, ela tira seu pingente, que tem uma linda pedra mágica, e o entrega a Lug, fazendo-o prometer que irá encontrá-la se ela realmente quiser vê-lo. No dia seguinte, ela volta para sua carruagem e deixa a mansão, agradecendo-lhes pela hospitalidade e prometendo que um dia retornará.
Nesse momento, o pai de Lug o olha e revela que pode sentir uma imensa quantidade de mana vindo de dentro dele. Ele percebe que Lug está pronto para o primeiro passo de se tornar um assassino. Naquela noite, ele leva Lug a uma grande prisão que contém muitos condenados à morte, que são entregues a eles para testar novas drogas e praticar assassinatos. Lug pergunta ao pai por que o criou para ter emoções humanas, pois isso apenas atrapalharia sua capacidade de matar outros humanos. No entanto, seu pai o tranquiliza, dizendo que não quer que o amor se torne uma ferramenta para assassinato e deseja que ele tenha uma vida fora disso, onde possa viver como uma pessoa normal, em vez de uma máquina de matar. Pouco depois, eles chegam a uma das celas onde seu pai lhe mostra uma jovem de 19 anos amarrada a uma cadeira e amordaçada. Ele remove a mordaça e ela começa a implorar por sua vida, pedindo que a poupem. Seu pai o informa que ela se infiltrou na casa de um casal de idosos, e quando eles voltaram, ela acabou matando-os e incendiando a casa. Ela chora para ele que só queria encontrar comida e que a morte do casal foi um erro honesto, razão pela qual ela incendiou a casa, pois estava muito assustada. Ela implora para que ele poupe sua vida, mas sem um segundo de hesitação, Lug corta uma de suas mãos. Isso a pega de surpresa, e ela começa a gritar e xingá-los, gritando com o pai de Lug por assegurar-lhe que, se ela implorasse a Lug, ele poderia poupar sua vida. Lug, no entanto, sabe como são pessoas como ela e joga sua faca em sua garganta, calando sua língua viciosa de uma vez por todas. Alguns anos se passaram e agora Lug tem 10 anos de idade. Um dia, ele e sua família caminham por onde todos parecem ocupados vendendo seus produtos, pois o inverno está chegando em breve. Enquanto os homens conversam, sua mãe faz amizade com algumas vendedoras. Por outro lado, Lug tenta encontrar qualquer pessoa que tenha alguma mana, mas descobre que isso é mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro. Como faltam apenas 8 anos para ele assassinar o herói, ele sente que precisa de um assistente para ajudá-lo. Ele se esforça ao máximo para encontrar um plebeu que tenha algum tipo de mana dentro de si, que ele pudesse usar para ser seu servo. No dia seguinte, ele vai para a floresta para sua caçada ocasional. Olhando ao redor, ele de repente ouve alguns uivos e aproxima os ouvidos do chão para ouvir uma matilha de lobos perseguindo uma presa. Ele decide seguir o som e possivelmente roubar uma caçada dos lobos. Quando finalmente os avista, percebe que estão tentando atacar uma garotinha indefesa e suja. Um dos lobos tenta atacá-la, mas ele rapidamente atira uma flecha em sua cabeça. Então, ele pula na frente da garota para protegê-la. Para fazer isso, ele conta os lobos e decide que fazer a colheita de suas vidas será um de seus exercícios de treinamento. Antes de fazer isso, ele entrega seu equipamento à garota e saca sua faca. Nesse momento, um dos lobos ataca, mas ele rapidamente o esfaqueia no pescoço. Outro tenta ir atrás da garota, mas ele o chuta para longe, enquanto 2 outros lobos pulam nele simultaneamente e agarram seus braços com as mandíbulas. Felizmente, ele está usando manoplas de metal e simplesmente torce o corpo para jogá-los no chão, antes de socar o último lobo direto na cabeça, eliminando todos eles. Depois de eliminá-los, ele retorna à garota e pergunta o que ela está fazendo sozinha na floresta. Nesse momento, ela fica assustada e afirma que está apenas perdida e não pretende fazer mal. Além disso, ela afirma que sua família é muito pobre e que não tinham comida suficiente para todos, então acabaram expulsando-a de casa e a deixando para morrer. Ela afirma ter encontrado um estranho gentil que lhe disse que a região de Tuatha-Dé, que é a região onde a família de Lug reside, é muito rica, então ela acabou vagando pelas florestas para alcançá-la. Por pena, Lug lhe dá sua jaqueta e começa a cozinhar um mingau para ela. Quando termina, ele lhe dá uma tigela e diz para comer devagar, porque se comer muito rápido, ela pode acabar vomitando. Ela se apresenta como Tart e, agradecida, come a refeição quente que ele preparou. Então, ele revela sua identidade como filho do senhor da região de Tuatha-Dé. Ao ouvir isso, ela imediatamente se ilumina e diz que isso é incrível, pois um deus lhe havia dito que ela teria um encontro fatídico. Lug percebe que a deusa pode estar tentando ajudá-lo. Ele havia notado desde o início, após conhecê-la, que ela era a combinação perfeita para seu papel de serva. Ele se oferece para levá-la para sua casa, não para nada ruim, mas para que ela tenha um lugar para morar e nunca mais precise procurar comida. No entanto, ele afirma que a única coisa que ela precisa fazer é seguir suas ordens o tempo todo, algumas das quais podem incluir matar outras pessoas. Depois de lhe dizer tudo isso, ele a deixa tomar a decisão final, perguntando se ela quer ir com ele ou não. Aproveitando a chance de uma vida, ela concorda alegremente, alegando que nunca foi desejada por mais ninguém, e que ele é o único que lhe disse que precisa dela. 2 anos se passaram, e Lug foi acordado por Tart, que agora cresceu e se tornou realmente linda, com seios atraentes devido ao quão trabalhadora ela é.
No entanto, na primeira noite em que a trouxe para casa, seu pai lhe disse que só poderia mantê-la sob 2 condições. Ele deveria treiná-la pessoalmente e deveria garantir que, se ela os traísse, ele a enviaria para encontrar o próprio Hades. Depois de se lembrar disso, ele a manda encontrá-lo no porão para um check-up de rotina, o mesmo check-up que seu pai conduzia nele quando estava sendo treinado. Depois de ordenar que ela fizesse um striptease, ele verifica seu corpo para ter certeza de que ela melhorou fisicamente. Após revelar que está satisfeito com o progresso dela, ele se vira para sair. Nesse momento, ela tenta atacá-lo com uma faca, mas ele consegue subjugá-la facilmente. Acontece que ela é realmente boa em manusear ferramentas duras e afiadas. Espere um minuto. Bem, eu quis dizer facas. Além disso, uma arma em que ela é incrivelmente boa é uma lança, mas o problema é que uma lança não é muito fácil de esconder e é muito volumosa para assassinato. Isso leva a concluir que ele lhe dará uma ferramenta dura diferente para segurar. Naquela noite, ele vai ao porão para encontrá-la praticando suas habilidades com faca no boneco. No entanto, ela não consegue manuseá-la corretamente e fica envergonhada ao vê-lo. Ela se desculpa por treinar sem sua permissão, mas ele simplesmente produz uma lança que pode ser dobrada em um tamanho pequeno e pode ser escondida. Felizmente, ela brinca com ela e a usa no boneco, acertando facilmente seu alvo todas as vezes. Ela até acaba destruindo-o completamente e o agradece por essa nova ferramenta. Então, os dois vão para a cama para a noite. No dia seguinte, Lug vai ao mercado e é amado pelas pessoas. Todos querem dar-lhe tantos presentes que, quando ele está voltando para sua casa, sua carruagem inteira está cheia de frutas e vegetais das fazendas das pessoas locais. Ele retorna ao seu lugar e verifica seu estoque de pedras mágicas, e acaba descobrindo como produzi-las, embora Daya se recuse a lhe dizer como. Enchendo-as de mana, ele as coloca em uma bolsa para usar como granada de mão contra o herói. De repente, Tart o informa que está sendo chamado por seu pai, que pediu que ele descesse para a sala de treinamento. Quando ele chega lá, seu pai pergunta sobre as habilidades de Tart e ele responde, afirmando que a treinou a ponto de ela ser tão forte quanto os membros estendidos da família Tuatha Dé. Então ele pergunta a Lug se eles podem confiar nela, pois suspeita que Tart possa ter sido enviada por uma organização de espionagem para roubar os segredos de sua família. Lug, no entanto, responde que a observou nos últimos anos e observou seus movimentos corporais, o que o deixou certo de que ela não é uma espiã. Ele garante ao pai que, se ela fosse uma espiã, ele a teria matado. Nesse momento, seu pai responde que até ele pensa que ela não é uma espiã, e deve ser obra de Deus que tudo tenha acontecido da maneira que aconteceu. Ele então revela que Lug é forte e velho o suficiente para fazer seus exames finais para se tornar um assassino. Ele pergunta a Lug se ele está pronto para isso, e ele responde que sim. Portanto, seu pai lhe diz para sair, pois seu primeiro teste seria lutar contra ele em combate 1 contra 1. Lug se veste e sai. Então, os dois entram na floresta para começar. Neste ponto, Lug acredita que deveria ter a vantagem porque não só ele sabe sobre assassinatos de sua vida atual, mas também tem as habilidades e experiência de sua vida anterior. Ele sobe em uma árvore quando de repente seu pai atira algumas flechas em sua direção. Felizmente, ele as desvia e pula da árvore para encontrar seu pai, que novamente atira uma flecha de besta nele. Novamente ele desvia e joga uma faca nele, que seu pai consegue bloquear. Em retaliação, ele tenta cortar Lug com sua faca, mas ele desvia e tenta chutá-lo. Mas seu pai responde rápido. Ele agarra a perna de Lug antes de quebrar um dos ossos. Lug rapidamente o chuta para longe e pula em alguns arbustos, onde ele rapidamente cura seus ossos com a ajuda de sua incrível magia de recuperação. Ele desce a colina onde seu pai armou uma armadilha para ele e consegue desviar da armadilha, mas é imediatamente atacado por seu pai, que o empurra para lutar mais. Enquanto Lug tenta bloquear seus ataques, ele consegue agarrar uma das mãos de seu pai e chutá-lo nas costelas, forçando-o a recuar para a floresta. Pouco depois, ele avança novamente para encontrar Lug, que já havia previsto o movimento de seu pai. Devido a isso, ele consegue desviar do ataque de seu pai. Embora ele acabe sendo esfaqueado no ombro, nem toda a esperança está perdida, pois Lug também consegue colocar sua lâmina na garganta de seu pai, encerrando a batalha com vitória. Os dois voltaram da floresta para encontrar Tart preparando-lhes um chá. Mais tarde, seu pai trata sua ferida enquanto lhe diz que lhe ensinou tudo o que podia, e agora é hora de ele experimentar assassinatos em primeira mão. Ele leva Lug para Isekai, um pedaço de merda caro que usa sua posição para abusar de garotas. Após uma missão bem sucedida, os dois pulam da janela. Naquela noite, eles saem oferecendo venenos em forma de paliativos para vários outros bastardos ricos. Enquanto queimam um deles, fazem os outros parecerem acidentes, para que não seja rastreado até a família Tuatha Dé.
No dia seguinte, o pai de Lug o leva para tratar um nobre rico que está doente. No caminho de volta, seu pai lhe fala sobre o plano de enviá-lo para uma cidade diferente para viver sob uma identidade falsa como o filho bastardo de um comerciante muito famoso. Lug é instruído a ficar 2 anos com eles e se fazer conhecido como um comerciante muito bom, o que ajudará sua causa em futuros assassinatos. Assassinatos. Isso porque os nobres convidam comerciantes para suas casas ocasionalmente, e muitas vezes eles nem são verificados pela segurança. Ouvindo isso, Lug concorda. Em sua homenagem, seu pai organiza um grande banquete com todos os membros de sua família estendida presentes. Lá, seu pai se gaba de que ele é o membro mais jovem na história de sua família a passar no teste final. Então ele revela que Lug se tornará o novo chefe da família após sua morte, o que parece irritar alguns dos membros da família. Um deles joga sua taça de vinho em Lug, que a pega rapidamente. O idiota feio se recusa a reconhecer alguém mais jovem que ele como chefe da família e quer desafiar Lug para uma luta. Sabendo o quão poderoso seu filho é, o pai de Lug concorda. No entanto, antes que o tolo pudesse sequer piscar, Lug aparece atrás dele com uma faca em sua garganta, encerrando a luta em um instante. Nesse ponto, o idiota tolo quase faz xixi nas calças. Antes de partir para começar sua nova vida, Lug chama seu primo tolo e reconhece sua força. Ele se oferece para fazer do cabeça dura seu subordinado, prometendo garantir que ele seja tratado extremamente bem. Por mais que o tolo pareça relutante no início, ele acaba concordando com os termos de Lug. Nesse momento, Lug lhe entrega uma linda espada de titânio como presente e parte. No dia seguinte, Lug arruma seu equipamento e, junto com Tart, entra na carruagem a caminho da nova cidade, onde começará sua vida como filho de um comerciante e será chamado de Illig. Mais tarde, Lug chega à nova cidade e se instala em sua nova casa. Essa cidade é uma das regiões mais prósperas deste reino por causa de seu comércio. Para assumir sua nova identidade como Illig, ele imediatamente oculta sua identidade mudando seu cabelo de prateado para preto. Ele até coloca um par de óculos, o que o ajuda a assumir uma identidade completamente diferente. Um dia, ele recebe uma dica sobre um orfanato nesta área que explora meninas para nobres ricos e descobre que eles têm uma garota plebeia que também pode usar magia. Isso faz ir visitar o orfanato. Quando ele chega lá, ele encontra uma linda garota de cabelo azul chorando com uma foice na mão, pois ela está prestes a desfigurar seu rosto. Isso porque ela pensou que se tivesse um rosto horrível, as pessoas não a comprariam e abusariam dela. Ao vê-la nesse estado, Lug pega sua mão e pede para ela parar. Muito gentilmente, ele diz a ela que ela deveria sorrir mais, pois fica linda com um sorriso. Pouco depois, ele conhece o dono do orfanato, um gordo feio que lhe mostra algumas garotas. Olhando-as de perto, ele percebe que a garota de cabelo azul é a única com mana e diz ao dono que vai comprá-la. O dono o informa que o nome dela é Marra, e ela é uma garota especial. Então ele vai cobrar o triplo do preço normal. Mas dinheiro não é problema para Lug, pois Jeff Bezos não tem nada sobre ele. Depois de lhe dar o dinheiro, o dono o informa que precisa prepará-la e limpá-la. Então Lug deve voltar em 3 dias. Tudo isso para que ele tivesse a chance de trabalhar com ela. Nesse momento, Marra parece assustada, mas não consegue dizer uma palavra, pois isso significaria perigo para ela e as outras garotas. Pouco antes de Lug partir, ele diz ao enorme pedaço de carne para não tocar em Marra, pois ela agora é membro de sua família. O gordo, no entanto, tem outros planos, pois quer explorá-la algumas vezes para ganhar um dinheiro extra. Naquela noite, ele a manda lavar e a leva em uma carruagem a caminho da mansão de um nobre. No caminho, Marra se lembra de como Lug foi gentil com ela quando se conheceram, e está determinada a garantir que se ofereça a ele como virgem. Aproveitando a chance, ela escapa da carruagem e corre para dentro da floresta. Um dos guardas do gordo, no entanto, também tem mana. Ele a alcança e a agarra por trás, justamente quando está prestes a explorar algum desenvolvimento da trama com ela. Lug chega e o joga no chão. O gordo chega ao local e fica chocado ao ver Lug ali. Ele lhe diz que deveria levá-la 3 dias depois e se pergunta por que ele está ali. Mas Lug lhe diz que percebeu que o bastardo é a pilha de merda mais gorda e feia que já andou na terra. Com raiva, o gordo ordena que seu subordinado ataque Lug, e o psicopata delirante corre até ele, tentando socá-lo. No entanto, Lug desvia de seu ataque rapidamente e quebra o braço do bastardo ao meio. Então, o gordo tenta atacá-lo por trás, mas Lug desvia mais uma vez, colocando uma faca em sua garganta. Ele então pergunta a Marra o que está acontecendo, e ela lhe diz que ela e as outras garotas eram órfãs que costumavam ficar juntas nas favelas. Aparentemente, elas costumavam fazer passeios para turistas na cidade e recebiam uma pequena quantia de dinheiro pelos passeios e algum dinheiro do restaurante que as pagava para trazer alguns turistas. Por mais que isso não lhes rendesse muito, elas eram felizes e satisfeitas com suas vidas.
Infelizmente, um dia, os capangas do gordo as atacaram do nada. Sendo a única com mana, Marra tentou detê-los, mas eles acabaram as dominando e as levaram de volta para este orfanato, onde foram jogadas em um quarto e receberam alguns vegetais para se alimentar durante toda a semana. À medida que as meninas cresciam, o gordo começou a explorar as meninas uma por uma para alguns nobres, que as tratavam mal. Isso continuou acontecendo com quase todas as meninas, e a vergonha disso fez com que uma das meninas usasse uma foice em seu próprio rosto, esperando que a cicatriz tornasse impossível para ela ser explorada. Para prender esses nobres, Tart se disfarça como uma das garotas, e assim que um nobre está prestes a fazer negócios, ele é preso. De volta ao orfanato, Luke conserta o rosto da garota assustada e leva Marra com ele para começar uma nova vida. Meses se passaram desde que Luke tomou Marra sob sua proteção, e ele tem feito um trabalho incrível para sua nova família de comerciantes. Lord Balor, o novo pai de Luke, o informa que cuidou de toda a papelada, e eles adotaram Marra com sucesso e legalmente como sua irmã mais nova. Luke fica satisfeito com essa informação, pois isso o ajudaria a trabalhar com Marra, sem levantar suspeitas. Mais tarde, Lord Balor o leva a uma sala, onde lhe mostra o plano para uma loja em um grande cruzamento da cidade. Ele afirma que abriu uma loja de bebidas há algum tempo, mas ela faliu completamente, forçando-o a fechá-la. Ele quer entregá-la a Lug. Como ele acredita que é o único que poderia dar nova vida a ela, Lug parece relutante, mas concorda de qualquer maneira e retorna ao seu lugar, onde Tart e Marra prepararam um excelente jantar para ele. Os três jantam juntos antes que ele lhes conte seus planos. Ele os informa que foi convidado a assumir o controle de uma loja, e precisa usá-la para avançar em seu objetivo de matar o herói da forma mais eficiente possível. Ele continua explicando que o primeiro objetivo da loja seria ganhar o máximo de dinheiro possível, pois isso resultaria na loja não fechando tão cedo. O segundo objetivo seria vender algo que os nobres seriam atraídos para que pudessem se aproximar deles. As duas garotas perguntam se ele tem algo em mente, e ele lhes fala sobre seus planos de vender cosméticos e doces em sua loja. Ele acredita que isso será especialmente direcionado às mulheres nobres. Marra, no entanto, busca saber como ele pretende entrar no mercado de cosméticos, já que ele já está populado. Nesse momento, Lug percebe que isso pode ser um problema, mas diz a ela que tem um plano que revelará a elas em breve. No dia seguinte, Lug está preparado para compartilhar seu plano com Lord Balor e sua esposa, que parece odiar Lug porque acredita que ele é o filho bastardo de seu marido. Ela cobre o rosto por alguma razão estranha que provavelmente descobriremos. Nesse momento, Lug lhes fala sobre seus planos de fazer algo que não competirá, mas complementará os cosméticos que estão sendo vendidos. Ele lhes fala sobre como a maquiagem é um incômodo para aplicar e deixa sua pele incrivelmente seca quando você a remove no final do dia. O produto que ele pretende vender é um cosmético especial que pode eliminar completamente esse problema de uma vez por todas. Este produto é um hidratante, algo que ainda nem foi inventado neste mundo. Para experimentar, sua madrasta malvada pega um frasco e aplica um pouco no dorso da mão. Ela fica chocada com a suavidade de sua pele. Neste momento, ela decide remover sua máscara facial para testá-lo no rosto. Nesse instante, percebemos a razão pela qual ela cobre o rosto, e é claramente uma razão muito feia. Ela aplica um pouco e fica encantada ao sentir sua pele macia e suave. Para demonstrar ainda mais a eficácia do produto, Lug a instrui a tentar aplicar maquiagem por cima. Ela o faz e fica emocionada com a facilidade de aplicar maquiagem sobre o hidratante. Lug quer saber se ela gostou, e ela imediatamente responde que o odeia profundamente, mas ela gosta muito do hidratante. Vendo sua esposa tão feliz, Lord Balor pergunta se ela poderia compartilhar com algumas amigas, e então pergunta a Lug quanto ele pode produzir em uma semana. Lug responde que por enquanto só ele pode produzi-lo, então serão cerca de 200 frascos. Querendo aumentar esse número, Lord Balor o instrui a contratar mais pessoas, mas ele o alerta que, se contratarem agora, muitas empresas inimigas podem tentar roubar o segredo da fórmula e subornar os trabalhadores para obtê-lo. Percebendo que Lug está certo, Lord Balor pergunta quanto tempo levará para estabelecer a produção em massa, e Lug responde que pode ser feito até o final do mês. No entanto, ele informa a Lord Balor que este cosmético requer um ingrediente especial que só pode ser produzido na região de Tuatha-Dé. Ao ouvir isso, Lord Balor não tem objeções e permite que Lug faça o que quiser. No caminho de volta para casa, ele revela a Tart que se certificou de incluir uma substância completamente rara, obtida apenas na região de Tuatha-Dé, para que Lord Balor não o descarte facilmente.
Isso, ele afirma, também daria mais dinheiro à região de Tuatha-Dé, que seria a única fornecedora. Meses depois de Lug estabelecer com sucesso este negócio como Illig Valor, o hidratante se tornou um sucesso instantâneo e muitas mulheres vinham diariamente para comprar o máximo de hidratantes possível. Como não há tanto produto no momento, ele impôs um limite de 2 frascos por cliente. Ele também nomeou Marra gerente da loja, e ela acabou contratando todo o grupo de garotas que estavam com ela no orfanato para trabalhar junto. Tart e Lug sentam-se por perto e testemunham como a loja inteira é administrada sem esforço e de forma impecável. Ele parece feliz por ter deixado Marra contratar suas amigas, pois elas estiveram com ela a vida toda, e como bônus, são incrivelmente jovens e bonitas, o que é essencial para uma loja de cosméticos. Como esperado, suas empresas rivais estão fazendo o possível para obter a fórmula do hidratante. Enquanto tentam provar seus trabalhadores, eles nem sequer sabem sobre o ingrediente secreto que vem da região de Tuatha-Dé. Lug fica feliz em ouvir isso e diz a Tart para manter a segurança, pois não podem arriscar que outras pessoas saibam da fórmula tão rapidamente. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ele percebe que alguém se infiltrou em sua casa e está rastejando pelo teto em direção ao seu quarto. Ele também conclui que deve ser um espião de altíssimo nível, pois conseguiu ocultar sua presença até estar muito perto, justamente quando ele está prestes a se levantar e ensinar ao desgraçado uma lição sobre 1000 maneiras de morrer. Tart abre a porta do quarto e usa sua lança para esfaquear o teto. Ela garante a Lug que ele não precisa se preocupar, pois aplicou uma neurotoxina na ponta da lança para paralisar o espião. Narra também estava no teto, ela desce para informá-los que o espião foi capturado com sucesso. Eles o levam para as masmorras, onde as 2 garotas vislumbram sua loucura após desnudá-lo. Então, eles começam a torturá-lo para obter qualquer tipo de informação sobre quem o enviou em troca de sua vida, embora nunca tivessem planejado soltá-lo. No dia seguinte, Lug se prepara para partir para o reino vizinho onde Dia está localizada. Ele havia prometido encontrá-la uma vez por mês. Como o mestre está ausente, as 2 garotas decidem fazer uma refeição de qualidade. Ao chegar ao reino, Lug voa diretamente para o quarto de Dia pela janela. E ela está extremamente animada para vê-lo. Ela lhe entrega um monte de papéis cheios de novos feitiços que ela mesma criou. Um feitiço em particular chama a atenção de Lug, que pede para ela experimentá-lo para que ele possa ver. Com este feitiço, ela consegue reverter a gravidade de qualquer objeto de sua escolha, chocando Lug profundamente. Depois que os dois conversam por um breve período, Lug lhe entrega uma caixa de chocolates que ele criou recentemente, e Dia não tem ideia do que é, já que o chocolate ainda não foi inventado neste mundo. Para ela, o chocolate parece pedaços de fezes. No entanto, Lug a convence a experimentar uma vez, e depois de prová-los, ela os adora. Isso a faz pedir a Lug que prometa trazer mais no próximo mês, quando ele vier visitá-la. Após concordar com isso, os dois passam mais tempo conversando, lendo e praticando magia. À medida que os dias chegam ao fim, Lug se prepara para retornar, então eles se despedem, e ele voa de volta para encontrar Tart e Marra. Dias depois, Lug está sentado em um espaço aberto, tomando seu chá como se tivesse vencido na vida. Ele observa o quão bem seu negócio de cosméticos cresceu. No entanto, naquele momento, Tart chega de sua missão, e fica feliz em ver seu mestre com boa saúde. Ela entrega os despojos de guerra que trouxe consigo, e são os botões das roupas dos homens que ela matou. Lug lhe diz que ouviu relatos de quão grandes são suas habilidades no campo de batalha. Campo de batalha que até lhe deram um apelido, o que ela considera bastante embaraçoso. Lug a tem enviado para campos de batalha para que ela ganhe experiência, enquanto ele deixa Marra com ele para aprender a lidar com informações e dinheiro, gerenciando a marca de cosméticos que é bem conhecida e uma das melhores da cidade. Por causa disso, ele consegue fazer conexões com os nobres e tem sido convidado para jantar com eles, sendo chamado para suas festas. Infelizmente, isso está prestes a terminar, pois ele precisa retornar ao seu reino. À noite, Lug tem uma reunião com Marra, onde ele lhe diz que a deixará encarregada da loja de cosméticos enquanto estiver fora. Ela promete fazer um ótimo trabalho, expandindo a marca para cidades vizinhas, e encontrou uma boa loja para eles comprarem, e então mostra um mapa a Lug. Olhando o mapa, Lug percebe que a loja que Marra está tentando comprar na verdade pertence ao seu pai, um comerciante que é dono de uma famosa empresa de comércio. Infelizmente, ele foi traído pelo braço direito da empresa, que o matou e sua esposa e assumiu o controle da companhia, deixando Marra sem escolha a não ser fugir de casa e acabar em Mewtwo, pois sabe que sua vida também está em perigo. Tendo percebido isso, Lug acredita que ela está tentando reivindicar o que lhe pertence e se vingar da pessoa que assassinou seus pais. No entanto, para apoiá-la, Lug lhe diz para fazer o que quiser, já que ele acredita nela, deixando-a extremamente feliz, e ela promete fazer um trabalho excelente.
Nesse momento, as amigas de Marra chegam ao quarto e lhe entregam uma sacola de presente que por acaso contém um bom e raro chá de ervas. Elas lhe dizem que é a pequena forma delas de mostrar apreço pelo que ele fez por elas e o agradecem por tirá-las da rua e cuidar delas. Elas também se despedem dele em sua jornada de volta para casa e esperam que ele as visite de vez em quando. Lug demonstra seu apreço e promete nunca esquecê-las, não importa aonde vá. Na manhã seguinte, enquanto Marra ajuda Lug a se arrumar para a viagem, ela descobre a cor natural de seu cabelo e acha incrível quando Tart também se veste para ir com ele. Finalmente, é hora de voltar para casa, enquanto Lug e Tart sobem em uma carruagem e se despedem de Marra. No caminho, eles são subitamente cercados por alguns monstros-lobo, que Lug percebeu ao sentir mana. Os dois saem da carruagem e dizem ao cocheiro para se esconder. Tart se oferece para matar os monstros como forma de mostrar a ele o quão boa ela se tornou, e em um piscar de olhos ela consegue matá-los todos. Vendo isso, Lug a elogia pelo trabalho bem feito, mas diz para si mesmo que agora que monstros parecem estar entrando em assentamentos humanos, isso significa que o Lorde Demônio logo aparecerá. No entanto, eles voltam para a carruagem para continuar sua jornada. Logo chegam às terras agrícolas de sua região, onde Lug decide visitar os fazendeiros e eles ficam muito felizes em tê-lo entre eles. Eles o agradecem por ajudá-los mesmo estando ausente e por retornar após tanto tempo, enquanto lhe entregam uma cesta de bons vegetais, pelos quais ele os agradece. Ao chegar em casa, sua mãe é quem os recebe, abraçando-o apertado e cheirando o que o deixa desconfortável. No entanto, ele pergunta ao pai e é instruído para encontrá-lo em seu escritório. Chegando lá, seu pai está ocupado escrevendo algumas coisas, mas consegue elogiar que ele agora é um adulto, e também está orgulhoso por ele ser capaz de construir uma marca como Orna com a ajuda de Balor. Seu pai lhe oferece um assento e lhe diz que Balor o visitou dias atrás para reconsiderar a escolha de trabalho de Lug, de assassino para comerciante. Enquanto isso ocorre porque Balor gostaria que Lug o ajudasse com os negócios, e seu pai diz que não o impediria, não importa o que ele decida fazer. Tendo ouvido isso, Lug diz ao pai que não deixaria de ser um assassino, pois só foi a Milchu como comerciante para aprender a ser um assassino melhor. Mas então, seu pai parece concordar com a ideia de Balor, e tenta aconselhá-lo a seguir o conselho, já que ele nunca matou alguém antes. Ele sugere que seria melhor para ele partir e viver sua vida disfarçado, caso algo aconteça à família Tuatha-Dé. No entanto, Lug diz ao pai que escolhe ficar e ser um assassino, então ele tem que manter a paz neste reino, o que também influenciaria a tranquilidade dos reinos vizinhos como Miltu, onde ele conheceu pessoas, e ele gostaria de protegê-las. Além disso, ele pensa que mesmo que lhe seja dado um trabalho para assassinar pessoas, ele teria que tomar decisões sobre fazê-lo ou não, ao contrário de sua vida passada. Ele menciona que está apaixonado por Dia e gostaria de se casar com ela, mas não pode fazê-lo se tornar um comerciante, pois ela é uma nobre. Ele tem que permanecer um nobre. Ouvindo isso, seu pai ri dele e lhe diz que ele deveria ser um assassino aristocrático, e decide lhe dar seu melhor trabalho. O trabalho envolve matar um nobre que contrabandeia drogas para seu reino, vendendo segredos militares em troca. E isso está causando sofrimento ao povo, portanto, ele precisa ser removido do reino o mais rápido possível. Além disso, seu pai lhe diz que o deixará no controle absoluto deste trabalho, e Lug garante que fará um trabalho perfeito. Mais tarde naquela noite, Lug conta a Tart sobre a missão, que é matar o Conde Vincor, um nobre traficante de drogas. Então, ele escreve mensagens codificadas sobre a missão em papel e as prende às pernas de pombos. Estas serão entregues a Marra para que ela possa descobrir mais sobre este conde e sua casa. Na manhã seguinte, sua mãe é a primeira pessoa que ele vê em seu quarto, perturbando-o para dar uma olhada no suco Magnum que Tart lhe havia contado, mas ele a força a sair. Após o café da manhã daquele dia, sua mãe o chama e lhe mostra fotos das lindas garotas que escolheram para ser sua esposa, das quais ele só precisa escolher uma, e dar-lhe netos. No entanto, Lug recusa, o que a faz perguntar se Tart gostaria de lhe dar netos então, o que ela aceita timidamente se for isso que o amor deseja, mas ele não está aceitando nada disso. À noite, Lug e Tart se preparam para sua missão e correm em direção à cidade do Conde Malvado, Pisar. Depois de correr por muito tempo, e já sendo manhã, eles finalmente podem ver a cidade de perto, e Lug lhe diz que é a segunda maior cidade mercantil depois de Miltville. Eles decidem entrar na cidade, onde encontram muitos soldados feridos pedindo esmolas nas ruas. E isso acontece por causa do comportamento egoísta de Vancor de vender os segredos militares aos seus parceiros no crime em troca de drogas.
Enquanto caminhavam por um beco escuro, uma jovem se aproxima deles e oferece para vender-lhes geleia de groselha, o que faz Lug suspeitar de algo. Ela entrega uma a Tart para que provem, e os dois decidem fingir ser um casal. Devido à suspeita de Lug, ele decide provar a geleia, apenas para perceber que contém drogas. Imediatamente, Lug confronta a garota para que confesse seu erro, e esmaga sua cesta de potes de geleia no chão. Nesse momento, 4 bandidos chegam diante deles. Imediatamente, Tart e Lug enfrentam os homens e os nocauteiam em pouco tempo. Eles decidem perguntar à garota por que ela está procurando tal geleia, o que a faz levá-los à casa, onde, ao abrir, ela lhes mostra sua mãe, agora muito louca pela droga, sentada no canto do quarto. Ao ver a filha, a mulher corre até a garota e pede a droga, que a garota diz não conseguir, e a mulher empurra furiosamente a garota ao chão. Vendo isso, Lug imediatamente imobiliza a mulher no chão e a ajuda a sair da influência da droga, o que a deixa inconsciente enquanto a jovem corre para verificar como ela está. Lug, no entanto, diz a Tart que ele faz com que o corpo da mulher não precise mais da droga, mas sua dependência mental é outra coisa, e eles partem de volta para Alvin. Chegando em casa, são novamente recebidos pela mãe de Lug, que acabou de receber alguns cosméticos da empresa de seu filho, Orna. Enquanto isso, Marra enviou uma carta de volta a Lug, junto com os cosméticos, dizendo-lhe que o Conde é o responsável pelo crime, e o que a droga que ele vende faz ao corpo, mas ele não pode ser punido porque tem o apoio de nobres de alta patente. Tendo lido tudo isso, Lug está mais do que determinado a fazê-lo pagar por seu crime com sua vida amaldiçoada, já que Marra também lhe disse como eles podem entrar em sua casa. No dia seguinte, Lug e Marra se encontram para partir em sua jornada para Vankor em uma carruagem. Ela lhe diz que sente falta dele depois de apenas 10 dias que ele os deixou, e também conta como as garotas querem desenvolver algum plano com ele, mas ele escolhe ser um perdedor patético, ignorando-as. Ele diz a Marra que só as vê como família e nada mais, porque está apaixonado apenas por Dia. Eventualmente, eles chegam ao seu destino, que é a casa do Conde Vincor. Eles são, no entanto, recebidos pela esposa do Conde Vincor, que parece muito feliz em tê-los. Ela os convida para casa, onde começam a testar o produto. Ela adora o produto, mas pergunta por que a fizeram testá-lo primeiro. Lug menciona que o marido dela tem mais influência do que outros nobres, o que torna sua esposa a melhor pessoa para testar os produtos primeiro, já que muitas mulheres a admirariam. Ouvindo isso, ela lhes diz que está feliz que o negócio de seu marido esteja prosperando, porque eles costumavam ser nobres pobres há alguns anos, e não podiam pagar a vida luxuosa que estão vivendo agora. Nesse momento, Vincor, que em breve será carne morta, chega ao quarto e alegremente dá as boas-vindas a Lug e Marra à casa. Lug também retribui suas saudações, apresentando-se como Illig. Vincor lhes diz o quanto apoia o amor de sua esposa por cosméticos e também gostaria que eles comparecessem a uma festa que ele dará em sua casa mais tarde naquele dia, ao que eles o agradecem. No entanto, Vincor vai até sua esposa, Bridget, e troca saliva com ela enquanto Lug observa com raiva. À noite, durante a festa, as mulheres estão muito animadas por ter Lug presente também, pois lhe dizem que gostariam de experimentar o novo produto e também ter a oportunidade de comprar alguns cosméticos dele. Nesse momento, Bridget chega com o produto e as senhoras correm até ela. Vankor se aproxima para entregar uma taça de vinho a Lug. Ele diz a Lug que está feliz com o que quer que faça sua esposa feliz e o provoca para não ter um caso secreto com sua esposa, o que ele condena firmemente que nunca faria. Lug tenta conversar sobre os negócios de Vankor com ele, dizendo que ouviu que seus negócios estão indo bem. Ainda assim, Vincor tenta encobrir sua sujeira dizendo que é apenas um pequeno negócio que a companhia de comércio Balor não precisa ficar de olho, deixando Lug ainda mais furioso. Mais tarde naquela noite, a festa finalmente termina, e todos partem para suas casas, mas Lug volta com Tart para um penhasco de onde ele pode ter uma boa visão da mansão de Vankor com sua visão de assassino. Bridget havia lhes dito antes, enquanto conversavam, que seu marido sempre fica na varanda para beber um pouco de vinho e olhar a lua antes de ir para a cama. No penhasco, Lug invoca uma arma de atirador e espera que seu alvo apareça à vista, enquanto Tart permanece em guarda. Logo, Vankor aparece na varanda como esperado, e Lug está mais do que pronto para eliminá-lo sem pensar mais, o que ele faz atirando em sua cabeça. Ele guarda sua arma e diz a Tart que eles têm que ir, mas para ao ver Bridget vir à varanda, lamentando ao ver o corpo sem vida de seu marido caído no chão, considerando o amor que compartilhavam. Vendo isso, Lug sente uma certa tristeza, pois também é humano, mas então, ele não sente remorso por matar o homem, pois acredita que ele realmente merecia a morte. Em seguida, ele volta para casa com Tart, dizendo a si mesmo que agora é um assassino que matará quem ele escolher, sem que ninguém o comande a seguir quaisquer instruções.
Meses depois, Lug e Tart acabavam de retornar de uma ilha desabitada, onde foram praticar magia. Ao voltar, são recebidos por Marra em uma praia, a quem Lug pergunta se algo aconteceu, ao que ela lhe diz que tem boas e más notícias. Em uma carruagem de volta para casa, Marra lhe conta a boa notícia, que ela diz ser que encontrou um tesouro divino, e por acaso é uma lança mágica que nunca pode ser destruída. Ela lhe diz que pertence a um homem chamado Satanta Magnus, que provavelmente é o herói por causa de sua força. No entanto, ele pergunta se ela conseguirá a lança, e ela o assegura. Além disso, quanto às más notícias, ela lhe diz que uma guerra civil eclodiu em um reino vizinho, Soidil, e o reino de Dia, Vekone, está planejando se juntar ao exército real contra os inimigos. Mas então, há um soldado entre os rebeldes que está causando problemas. Um dia, Lug, preocupado, decide ir ver Dia, onde ele entra no quarto dela pela janela. Ela fica muito feliz em vê-lo, mas ele vai direto ao assunto e a questiona sobre a guerra, que ela diz não ser um grande problema, pois a guerra está longe de seu reino. E além disso, eles têm usuários de magia entre eles. Mas então Lug lhe diz que há um soldado forte entre os rebeldes, e ele pode ser o herói, o que o tornaria impossível para os humanos derrotarem. Então, ela o aconselha a ajudá-la e sua família a fugir para um reino seguro antes que os inimigos os alcancem. Mas ela recusa porque não pode abandonar seu povo em um momento tão difícil. Nesse momento, ela desvia da conversa e Lug decide sair com ela, já que seu pai e seus conselheiros não estão na cidade, embora ele não goste dessa ideia. Chegando à cidade, eles decidem jogar um jogo onde Dia tem que praticar arco e flecha para ganhar um ursinho de pelúcia, e ela vence. Saindo do local, Dia diz a Lug que está com fome, e ele promete levá-la a um lugar especial. Enquanto comem, Dia lhe diz que prefere uma refeição cozinhada por ele, o que faz o cabeça dura dizer a ela que ela teria isso sempre que viesse ao seu reino. Tendo chegado do restaurante, eles encontram um jovem garoto chorando em uma área tranquila. Ao perguntarem qual era o problema, percebem que ele havia sido separado de sua mãe. No entanto, agindo como bons samaritanos, eles ajudam o menino a se reencontrar com a mãe. Devido à grande bondade do herói, Dia decide recompensá-lo, levando-o a um banheiro de águas termais na cidade. Lá, Lug pergunta se é um banho separado para os diferentes gêneros, mas ela lhe diz que não, o que significa que haverá um espetáculo gratuito de ver diferentes curvas corporais e artes. Ela lhe diz que reservou o lugar inteiro só para eles e começa a se despir, enquanto Lug faz o mesmo, com muitos pensamentos passando por sua mente. Eventualmente, eles chegam à área de banho e ficam fascinados com o quão grande e agradável é a piscina. Eles começam a brincar até que Dia escorrega para a parte funda da piscina, mas é felizmente resgatada pelo amor de sua vida, que também a ensina a se manter à tona. Então, eles dão as mãos na água, e Dia começa a contar a ele o quanto ama seu reino e gostaria de dar as boas-vindas ao seu pai, que foi para a guerra e sempre voltaria à vida. Vendo que ela não quer deixar seu povo, Lug decide aceitar a decisão dela, mas promete ajudá-la. Mais tarde à noite, eles se despedem, e Lug promete ir vê-la novamente. Mas ela lhe diz que estará ocupada e o avisará quando puderem se encontrar novamente, ao que ele concorda e parte para casa. Enquanto isso, Dia recebe um acordo dos homens que se fingem de cidadãos, mas são soldados disfarçados, o que significa que ela também decidiu se juntar à guerra. Voltando para Alvin, Lug encontra seus pais ao lado de um homem brutalmente ferido deitado no chão. Vendo isso, Lug pergunta o que aconteceu e seu pai diz que lhes foi atribuído um trabalho de assassinato que Lug teria que fazer. Lug, no entanto, pergunta quem é o alvo, o que faz seu pai lhe dar a resposta mais chocante de sua vida. O alvo é Dia, sua amada. Seu pai, no entanto, diz que ele pode decidir rejeitar o trabalho se quiser, mas Lug pergunta se não é ruim que eles se intrometam nos assuntos de outro reino durante uma guerra. Seu pai concorda com seu pensamento, porque o assassinato deles pode ser divulgado a outros reinos, o que pode causar um conflito internacional. Seu pai lhe diz que o pedido é baseado em razões pessoais, porque os inimigos derrotaram o reino de Vekone, enquanto eles apoiavam o exército real na guerra civil de Soidil. Agora, a atenção do inimigo está em Dia, que eles sabem que possui magia poderosa e gostariam de tê-la para si. Além disso, como Vekone é conhecido por sua magia e comércio e não é um reino mais militar, os inimigos que conseguem invadi-los facilmente estão determinados a destruir a cidade. A fim de evitar que sua filha fosse levada, o Conde Vicon decidiu escolher o caminho difícil para evitar mais derramamento de sangue, com o qual Dia também concordou. Então, seu pai lhe diz que a única maneira de salvar Dia é forjar sua morte e fazê-la escapar do reino, o que seu pai quer que eles façam.
Nesse momento, Lug, que agora entende o conceito do trabalho, concorda em fazê-lo e salvar Dia, porque ele prometeu ir correndo até ela sempre que ela precisar dele. Enquanto conversavam, seu pai o surpreende ao dizer que Dia é sobrinha de sua mãe, o que basicamente os torna primos, considerando a cor de seus cabelos prateados. Lug não vê isso realmente como um problema, mas está determinado a ir salvar a mulher que ama. Logo, ele começa a se preparar para partir quando Tart se aproxima dele e diz que gostaria de ir com ele. Ele recusa e lhe diz que a jornada é muito longa para ela, pois ele também gostaria de se mover rapidamente. Mas então, ela lhe diz que sabe que não conseguiria segui-lo por todo o caminho, mas gostaria de ajudá-lo na jornada, compartilhando sua força com ele. Ouvindo isso, ele concorda com a ajuda dela e pergunta como ela faria isso, ao que ela responde que é usando o feitiço de vento que ele a ensinou para puxá-lo junto com ela. De repente, ela invoca o feitiço e cria um escudo para eles enquanto embarcam na jornada, correndo a toda velocidade enquanto Lug corre atrás dela. Enquanto isso, a ajuda voluntária de Tart realmente auxilia Lug, pois a energia dela é a que está sendo consumida pela resistência do vento em vez da dele, e também o puxa com pressão negativa, o que está cobrando um preço em sua energia. Logo, é noite enquanto eles correm, e a chuva começa sem que eles parem. Lug percebe que Tart chegou ao seu limite, mas ela escolhe não ouvir e continua a se esforçar, pois está determinada a ajudá-lo até não poder mais. Eventualmente, pela manhã, enquanto ainda estão correndo, o escudo de Tart começa a rachar até que se estilhaça e a arremessa para longe, mas ela é felizmente salva por Lug, que a pega no ar. Nesse momento, ela começa a chorar e pede desculpas por não conseguir ir além disso, mas então, ele a agradece por ajudá-lo a economizar força suficiente e continua sua jornada. Horas depois, Lug chega perto do reino à noite e decide se esconder em uma colina próxima, onde usa sua visão de assassino para observar o que está acontecendo. Ele observa que inimigos cercam a cidade. Eles somam cerca de 1.500, enquanto as forças de Vekone consistem em menos de 200 homens. Ele também descobre que há usuários de magia entre os inimigos, o que lhes dá mais vantagem e força. Percebendo isso, Lug decide trabalhar em sua fraqueza e corre para perto do campo de batalha e começa a atirar nos usuários de magia entre os inimigos. Infelizmente, eles percebem o que está acontecendo e atiram flechas na localização de Lug, o que o faz decidir dispersá-los atirando flechas explosivas que ele enche com mana. Nesse momento, Lug vê Dia dentro de um quarto no castelo. Enquanto isso, o exército de Vekone percebe que os inimigos estão em desordem e usa a oportunidade para atacá-los. Lug, a fim de realizar seu trabalho, usa sua magia para descobrir como chegar até ela sem ser notado e leva um soldado consigo para usá-lo como camuflagem para forjar a morte de Dia. Pouco depois, ele consegue ter acesso ao quarto onde Dia está e encontra o pai dela. Vendo Lug, Dia fica tão feliz e corre para ele para que a salve. Enquanto seu pai se apresenta como Conde Vekone e os provoca, dizendo que sua filha será levada de duas maneiras diferentes depois de perceber que eles estão apaixonados. Lug explica seu plano a ele sobre forjar a morte dela, então lhe diz as coisas a serem ditas aos seus soldados antes que ele incendeie o quarto e simule a morte dela, como se ela morresse devido ao incêndio. Finalmente, Lug abre a janela do quarto para Dia proferir as coisas que ele quer que ela diga. Nesse momento, Lug começa a se sentir inquieto e pode sentir algum tipo de perigo se aproximando até que, de repente, uma arma grande e muito forte, cheia de mana, é vista se aproximando de onde eles estão. Vendo isso, Lug imediatamente afasta Dia do ataque que se aproximava, causando uma grande explosão e o colapso de parte do quarto. Felizmente, todos estão seguros, e para sua surpresa, eles encontram um cavaleiro muito robusto do outro lado do campo de batalha, que por acaso foi quem enviou o ataque contra eles. Com raiva, Lug decide atacar o cavaleiro também, invocando um canhão de bombas e lançando-o contra o cavaleiro. Este ataque causa uma enorme explosão com chamas também. Mas para surpresa de todos, o cavaleiro ainda está de pé, forte, com apenas ferimentos leves. Surpreso, Lug usa sua visão de assassino para notar que o cavaleiro está ficando mais forte física e magicamente, o que é resultado de sua raiva. Vendo isso, Lug diz a Dia e ao pai dela que nenhum ataque pode afetar o cavaleiro. Sabendo o que está acontecendo, o pai de Dia lhes diz para fugir, pois não há como forjar a morte de sua filha, agora que o cavaleiro está aqui, porque ele, por acaso, foi quem parou a guerra civil violentamente. De repente, o cavaleiro grita do outro lado do campo de batalha que quem o atacou deveria ter um duelo com ele como um cavaleiro, porque ele está impressionado com a exibição, ou ele vai massacrar todos ali. Além disso, se Lug vencer o duelo, ele retirará todas as forças, e eles nunca mais farão um movimento contra Vekone. Observando as habilidades do cavaleiro depois que ele se apresenta como Satanta Magnus, Lug acredita que ele deve ser o herói que Marra mencionou.
Considerando a lança mágica que ele também possui, Satanta avisa Lug para não pensar em fugir de ter um duelo com ele, colocando-o em uma situação difícil para aceitar o duelo, sabendo perfeitamente que ele vai perder. Nesse momento, Lug invoca um míssil que ele envia para o céu. Vendo o quão calmo ele está, Dia fica preocupada e tenta dizer ao idiota para não desperdiçar sua vida, mas ele diz que é um assassino, e o que ele vai fazer é assassinar. Lug e o pai de Dia decidem encontrar Satanta, a quem ele diz para ter certeza de que cumprirá sua promessa se ele acabar vencendo, e ele concorda porque acredita que não há como Lug o vencer. Além disso, Lug lhe diz com confiança que vai vencer no duelo, enquanto ele conta os segundos restantes para o míssil ser lançado dentro dele, então diz ao pai de Dia para sair para ganhar algum tempo para o míssil. Lug continua a falar e decide jogar uma moeda para indicar quando a luta deve começar e quando ela cai. Desconhecido para Satanta, Lug o distrai para encontrar sua morte, o que ocorre assim que a moeda cai no chão e o míssil que Lug enviou para o espaço retorna à Terra e aterrissa em Satanta, causando uma explosão de arma nuclear muito massiva. Lug aprendeu sobre esta arma destrutiva em sua vida anterior enquanto estava na Terra, e ele sabe que esta arma pode ser usada para aniquilar uma nação inteira, o que ele considera perfeito para destruir um cavaleiro poderoso como Satanta. No entanto, o impacto da arma é tão forte que Dia e seu pai têm que se proteger usando um escudo mágico. Enquanto Lug também é arremessado pela força da onda de explosão e desmaia, Dia, que está ilesa, corre rapidamente até ele, chorando para que ele acorde. Felizmente, ele recupera a consciência e ela o abraça, chorando que estava com tanto medo de perdê-lo. Lug retorna ao reino de Alvan com Dia, que é recebida por Tart e pelos pais de Lug, e as coisas voltam ao normal. Meses depois que Dia viveu com eles, o pai de Lug o informa de suas intenções de adotar Dia, o que a tornaria basicamente sua irmã mais nova, embora ela seja 3 anos mais velha do que ele. Mas então, seu pai lhe diz que isso não importa porque ela parece mais jovem, já que compartilha a mesma linhagem sanguínea com sua mãe, e também estaria usando um nome diferente. Ele concorda com o novo plano junto com sua mãe e Tart, que também estão presentes. Nesse momento, seu pai também lhes fala sobre o fato de que o herói chegou ao reino deles, o que faz Lug se surpreender que Satanta não seja o herói que ele pensa que é. Seu pai lhe diz para cuidar da situação porque a chegada do herói significa que o Lorde Demônio logo aparecerá, ao que ele concorda. Eventualmente, um jovem chega graciosamente em uma carruagem ao castelo de Alvin e é apresentado como Lord Epona, o herói. Obrigado por ter ficado até o fim. Você é incrível! Para confundir os fãs falsos, digite HipLug nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva. Seu apoio significa muito, pois estamos apenas começando. Clique na tela e nos vemos no próximo vídeo.